Em Mateus capítulo 6, versículo 9, o nosso Senhor ensina os discípulos quais são os principais assuntos, né, que nós devemos ter quando nós formos ao Pai em oração. Ela não foi ensinada como uma oração que você tem que ficar repetindo ela, como se fosse uma reza, né? E reza é repetição de palavras. Ou seja, por outro lado, não é pecado também você repetir a mesma oração que o Senhor fez em Mateus capítulo 6, né, versículo 9. Não há pecado nisso. O que nós devemos aqui enfatizar é que ao fazer aquela oração, o Senhor, na verdade, estava ensinando os discípulos, né, e as multidões que acompanhavam ele, quais são os principais assuntos que nós devemos tratar quando nós formos ao Pai em oração. E um dos assuntos, né, que Nosso Senhor nos ensinou ali é o seguinte: é sempre estar enfatizando nas nossas orações a questão do venha a nós o teu reino, né? E posteriormente seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira coisa que nós devemos enfatizar aqui é que no céu que Deus vive, a vontade dele já está sendo feita, né? Existe, escatologicamente falando, basicamente isso está lá em Apocalipse capítulo 20, no comecinho ali, no versículo 4, mais ou menos, né? Fala sobre o reino milenar, ou seja, um período onde Cristo vai reinar aqui na terra. E uma das coisas que o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso é isso, né? Que nós devemos sempre estar enfatizando ah, esse venha o teu reino. E lamentavelmente nós estamos vivendo um tempo em que a igreja esqueceu, né, ou na verdade trocou o tema venha o teu reino por espera mais um pouquinho, Pai, porque eu preciso ser feliz aqui na terra antes do teu reino vir. Então, em vez de nós pedirmos ao Pai, né, que venha o teu reino o mais rápido possível, nós estamos praticamente quase que implorando para que Cristo não volte logo, que o reino não seja inaugurado, né? Para que nós possamos antes realizar nossos sonhos, nossos projetos, enfim, né? Isso é um absurdo total. Uma qualidade que se observa em alguém que está vivendo uma vida madura, né? É que esse cristão ele está sempre na sua oração, né? Pedindo ao Pai que Cristo venha o mais rápido possível. Então, tal cristão está vivendo assim sempre, né? A expectativa do arrebatamento da igreja. Então, nós precisamos trocar o nosso espera um pouco, Senhor, pelo venha o teu reino. O cristão que está ansioso pela volta de Cristo, ele na verdade está cheio de Cristo. A cultura cristã nos nossos dias é a seguinte, né? É a que você busque o seu sucesso e a sua felicidade, enfim, pessoal, aqui e agora. E eu preciso repetir sempre algo aqui que eu sempre falo, que não é que nós não devamos estudar, nós devamos ter família, não que nós
não devemos trabalhar, enfim, né? Nós não podemos parar no tempo, não é isso que eu explico aqui, né? Porque às vezes alguém pode entender de uma outra maneira, distorcer o que eu falo aqui. O que eu digo é o seguinte: buscai o reino de Deus, né, em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Agora, quando eu coloco no meu coração buscar em primeiro lugar as minhas coisas, inclusive esquecendo assim de, de ter como premissa, né, o reino de Deus, os interesses de Deus, então assim nós podemos ter certeza que por mais bens materiais que nós viemos obter aqui na Terra, aparentemente uma vida de felicidade e paz, né? Carro bom, casa boa, ninguém é proibido de ter essas coisas de jeito nenhum, já que você conquistou com seu suor, né? Enfim, mesmo com todas essas coisas, nós podemos ser cristãos vazios, cristãos, né, que não têm a expressão de Cristo em sua face. Até mesmo nas reuniões dos irmãos, né? Tudo que se busque ali são tantas coisas, tantos objetivos, mas não tem como objetivo buscar o crescimento, enfim, buscar Cristo, né, propriamente falando. Então, mesmo com as reuniões mais calorosas que você participa, a tendência é você sempre sair vazio, porque o teu objetivo ali não foi buscar a Cristo mesmo, mas os teus objetivos. Eu tenho por mim que essas coisas são inegociáveis, né? Não tem como, ou você faz como Paulo, né? Que assim, como diz em Filipenses capítulo 3, né? O apóstolo Paulo ele diz que deu perca de todas as coisas a que ele tinha direito, né, digamos assim, para ganhar Cristo e para o conhecê-lo mais e mais, né? Haja vista que Paulo era tão dotado de conhecimento escriturístico, né, da Torá, enfim, no Antigo Testamento, que acredito eu que ele estava até mesmo sendo cotado para substituir Gamaliel, né? Então, essa é uma das coisas que o apóstolo Paulo ele abriu mão também para conhecer a Cristo, porque nós sabemos que Paulo poderia muito bem ter feito isso, né? Poderia ter chegado no momento na vida cristã dele e ele podia dizer, por exemplo, eu vou parar por aqui, eu estou preocupado com o meu sucesso pessoal, eu vou voltar para Jerusalém, vou me arrepender diante dos meus amigos, escribas, fariseus, e quem sabe com o tempo eu consiga estar à frente deles, né? Obtendo até o lugar de Gamaliel, porque conhecimento da palavra eu tenho. Em linhas gerais, ele abriu mão de ser um líder de uma instituição religiosa humana, né? Quanto mais o apóstolo Paulo chegava perto de Cristo, né? Quanto mais ele conhecia a Cristo, mais Paulo queria ser um simples irmão. Trazendo para os nossos dias de hoje, o apóstolo Paulo ele jamais gostaria de ser um papa ou um presidente de uma organização cristã evangélica. Ele queria ser um simples irmão, só isso. E é isso que todos nós somos, né? Simples irmãos em Cristo. Porque nos dias de hoje, principalmente os cristãos, eles não conseguem, eles não conseguem ver Cristo numa liderança, né? Se essa liderança não estiver na posição de pastor, de presidente,
de padre, de, de papa, principalmente, né? Isso para a gente ver o tanto que a igreja como instituição fez mal, muito mal à vida cristã. Porque você pode conhecer alguém que é cheio de Deus, que tem o dom de pastor, né, de pastorear. Mas se aquele irmão não estiver funcionando como um pastor, né, ou um pastor presidente, ele não é considerado pelos cristãos. Bom mesmo era o tempo dos apóstolos, né, a igreja primitiva, onde ninguém tinha cargos. O que você tinha era homens dons, homens de talento espiritual. Lamentavelmente, depois do Edito de Milão, né, no século IV, com a Convenção de Constantino, a igreja passou a ser um sistema, né, clerical, passou a adotar o sistema humano de governantes, de como governar, né? E aí a igreja mais tarde, no século VII, tem o seu primeiro nome, né, denominacional, Igreja Católica Apostólica Romana. E após a reforma protestante, né, 1000 anos depois do primeiro nome da Igreja de Cristo, no século XVI, após os eventos com Martinho Lutero, né, a igreja agora passa a ter vários outros nomes, né, funcionando como uma instituição, como um sistema, né. Chegando hoje nos nossos dias, nós estamos vendo a igreja funcionando quase que como uma empresa mesmo, né. Por outro lado, eu não posso abrir mão dessa minha convicção, né, porque nós temos base bíblica e também o modelo da igreja primitiva não é esse modelo que nós vemos hoje. Porque esse modelo hoje faz os irmãos ficarem limitados no seu falar. Se você é um padre, por exemplo, e você começa a fugir nas suas palavras, aquilo que é contrário ao que a instituição católica, por exemplo, ensina, você corre o risco de ser desertado, por assim dizer. Mesmo porque a instituição católica, né, virou um sistema humano, seus líderes colocaram aí a igreja como instituição acima do que está escrito, né, acima das escrituras, quando deveria ser o contrário, né? Nós devemos andar pelo que a escritura nos diz. Não é uma instituição que tem que sobrepor as escrituras, mas a escritura tem que ser a nossa regra de fé. E, lamentavelmente, o mesmo tem acontecido nas igrejas cristãs evangélicas, né? O mundo gospel, por assim dizer. O que nós temos visto é que não é de hoje que as instituições cristãs denominacionais, a placa da igreja em si, ela está sobrepondo, né, a palavra de Deus escrita. Ou seja, se você não se enquadrar nos moldes, né, da, da igreja, por assim dizer, o nosso ministério, entre aspas, você está fora. Então, assim, se eu não tivesse base bíblica e nem conhecimento da história da igreja até o quarto século, no sentido de como ela funcionava, eu abriria mão da minha convicção de que a institucionalização, a igreja como um sistema, é um fracasso e só traz confusão, só trouxe confusão depois disto. Agora, logicamente que nossa luta não é contra irmãos aqui. Os irmãos nós devemos amar. Nossa luta é contra a carne que foi posta na obra de Deus.